Graça Aleluia. e paz. Bom voltar a esse lugar. Bom ver o que Deus já fez nesses dias e bom imaginar o que Ele vai fazer. Pelos olhos da fé, eu posso ver o crescimento de um processo de cura e libertação em toda a nação brasileira. E é uma alegria estar aqui, é uma honra, pastora Adelso. Minha Bíblia, surrupiaram minha Bíblia. Devolve aqui. Minha espada, obrigada. E é uma honra ser convidada para mais um evento desse. Eu cheguei à conclusão que hoje, nesse tempo atual, só tem dois velhinhos que rodam o mundo brigando com Satanás. Somos eu e o pastor Otto. Satanás tem que apanhar, ainda apanhar de uma velhinha. Imagine o vexame para ele no mundo espiritual, né? Mas aprove o Senhor fazer isso. Esse seminário SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, vai para a edição de número 87, começa segunda-feira em Joinville, 87 edições. O SILC já esteve na Europa 4 vezes e vai estar de novo este ano, no mês de novembro, e está estreando a primícia do SILC nos Estados Unidos em outubro. Então, Deus está fazendo um rebuliço, porque ouvir pastor Adelso testemunhar que virou uma chave no ministério dele, sabe o que isso representa? A semente que ele recebeu, ele vai multiplicar, e uma grande floresta vai acontecer nessa nação. Pastores e líderes que passam por lá, eles dizem, olha, meu ministério virou uma chave, e é verdade isso. Eu creio, não é por mim, mas é pela graça de Deus. É pela grande graça de Deus que tem descortinado mistérios do mundo espiritual e tem nos dado a alegria de sermos os dispenseiros desse mistério. E eu venho para cá com o coração exultante, porque cura e libertação é o meu chamado, é algo que Deus me chama a fazer e eu faço isso há 40 anos. É o sonho, é o desejo da minha vida. Eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Outro dia escutei um louvor, jovens cantando, eu entrego a minha juventude para o Senhor, e eu digo, pai, eu entrego a minha velhice, é o que eu tenho para te entregar. Mas até o dia que o Senhor quiser, até o último segundo da minha vida, eu quero servir ao Senhor, derrubando o império das trevas e implantando o reino da luz. Quero. Então, pela minha alegria, eu preciso orar primeiro, porque eu estou feliz e eu tenho que agradecer a Deus esta oportunidade de estar com você aqui. Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Pai, eu creio que o Senhor tem um plano, começo, meio e fim. Eu creio que o começo da boa obra que o Senhor iniciou na área de cura e libertação no Brasil, é grande já o que o Senhor fez, mas mais coisas o Senhor fará. Eu sei que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração a grandeza do que o Senhor tem para a tua igreja. O Senhor assegurou que a igreja seria vencedora. Cantamos isso agora. Teu filho disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós cremos nisso. Nós cremos que o final dessa história é Satanás aprisionado num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, e os teus filhos reinando com o Senhor. Eu creio nisso. E eu quero discorrer para você algumas coisas na Bíblia. Eu falei, pastor Otto, o que eu falo? Ele disse, fala de paternidade. Só que Deus me deu um enfoque diferente a respeito disso. Somos filhos de Deus. Cantamos isso todo o tempo. Cantamos que somos filhos de Deus. Recebemos palavras bíblicas. Ele veio para os seus não receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em Gálatas 4, a partir do versículo 4, está escrito, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. Interessante que nesse texto de Gálatas parece que tem uma impropriedade de redação. Deus enviou ao nosso coração, porque vós sois filhos. Por que não está escrito Deus enviou ao vosso coração? Se vós sois filhos, talvez nós escreveríamos ao vosso coração. Mas o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, ele também é filho, ele se inclui. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, ao meu coração de filho e ao coração de vocês, o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. Eu fiquei sabendo que foi um show de Deus ontem à noite, pastora Helena Tanuri ministrando, houve um blackoutzinho aí na energia elétrica, mas isso não impediu que houvesse o cumprimento do propósito, e o Espírito de Deus se moveu nesse lugar de uma forma poderosa. Esse é o Espírito do Filho. O Espírito do Filho é o Espírito de Deus. O Espírito do Filho é exatamente esse Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Vou repetir Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A vinda dele, a crucificação dele, a colocação dele naquela cruz, teve uma finalidade. Qual é? Que fôssemos adotados como filhos. E continua o texto, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. São inúmeros os textos que falam da filiação. São inúmeros os textos que falam do Espírito do Filho, do Espírito Santo. Eu gosto muito de um texto que está em Lucas, onde Jesus está indo para Jerusalém, ele vai para a crucificação e ele quer fazer uma parada em Samaria, e ele pede aos discípulos que vão à frente para uma pousada, e os samaritanos não querem receber Jesus. E voltam os seus discípulos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, voltam os seus discípulos irados, porque ele foi rejeitado em Samaria, e querem mandar fogo do céu para matar os samaritanos, assim como veio fogo do céu em Sodoma e Gomorra, eles querem destruir Samaria. E em Lucas 9, versículo 52, está escrito assim: enviou mensageiros para que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto era de quem estava decidido a ir para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. De que espírito sois? De que espírito sois? Se somos filhos de Deus, qual é o espírito que habita em nós? Se somos filhos de Deus, o que manifestamos ao mundo? Quando fala da vinda dele, lá em Filipenses ainda, capítulo 1, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre
todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o texto continua assim: pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Quando Jesus fala de si mesmo, Ele fala: eu sou a luz do mundo. Mas no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 14, Ele diz para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz. E aqui está dizendo que a humilhação dele até a morte, morte de cruz, aquele sangue derramado que nos comprou, que comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e nos deu o privilégio de tornarmos filhos de Deus, tem um propósito. Esse propósito não é apenas a vida eterna. Esse propósito não é apenas rasgar o escrito da dívida que era contra nós. Não é apenas nos dar a certificação da eternidade. Mas, enquanto estivermos no mundo, é para sermos luz do mundo, para sermos luzeiro do mundo, sal da terra, luz do mundo. E Ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Olha para quem está do teu lado e diga: irrepreensível, sincero e inculpável. Para ser luz do mundo, diga: para ser luz do mundo. Volta a dizer, diga: irrepreensível, sincero, inculpáveis. Para ser luzeiro no meio de uma geração, para ser luzeiro no mundo. Você se tornou filho de Deus quando recebeu Jesus naquela cruz. Foi vertido o sangue, que é uma moeda espiritual. Sangue é moeda espiritual. Quem já bateu tambor, umbanda, quimbanda e tudo que é banda, sabe que sangue de galinha, de bode, compra favores do diabo. Sangue é uma moeda espiritual. O sangue de Jesus nos comprou. Está escrito: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está falando do tempo futuro, da vida eterna, mas até que chegue essa vida eterna, há um papel para cada um de nós. Até que chegue aquele momento em que ouviremos: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Tem uma longa caminhada entre o dia da conversão e o dia do arrebatamento da igreja, que se formos arrebatados será aquele dia, ou o dia da nossa ressurreição dos mortos e a subida com Jesus. Quando Apocalipse fala desse momento, eu gosto demais desse texto. Apocalipse 20 fala do julgamento daqueles que não são filhos, daqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Julgamento, um grande tribunal no céu, onde Deus é o justo juiz, é o legislador também, o Espírito Santo é fiel testemunha, Jesus é o advogado, Satanás é o acusador. Satanás é que faz a peça de acusação. Aqueles que não são filhos vão passar por esse tribunal. Aqueles que são filhos têm o escrito da dívida rasgada, não passa por nenhum tribunal, porque nenhuma condenação mais há. Jesus não veio para julgá-los, Jesus veio para salvá-los. Acabei de ler isso em Lucas 9, ele dizendo: não sabeis de que espírito sois? Eu vim para salvar o mundo.
Eu vim para salvar o mundo. E em 11 de Apocalipse 20, versículo 11, João teve uma visão. Eu vi um grande trono branco e aquele que se assenta nele, cuja presença fugiram terra e céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros do julgamento. Deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então tem duas condições nesse dia: um para os filhos e um para as criaturas que não são filhos. Todo mundo não é filho de Deus? Não, não. A prova é que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala para os discípulos, lá em Marcos 16, a partir do versículo 14: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura, todo mundo é criatura. Criatura amada por Deus, formada por Deus para serem filhos. E continua o texto: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, vai se tornar filho. Quem não crê será condenado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então todo mundo não é filho de Deus? Não, não. Todo mundo é criatura. E as criaturas que recebem Jesus tornam-se filhos de Deus. Vou repetir Gálatas 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A cruz tem a finalidade de nos adotar como filhos de Deus. É a finalidade da cruz. E quem o recebe tem o nome escrito no livro da vida. Não vai passar por julgamento. Versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Como segunda morte? Tem duas mortes? Tem a primeira morte que todos nós enfrentaremos. O corpo volta para o pó de todos nós. Você não conhece ninguém que tem mais de 120 anos vivo sobre a face da terra? Já enfrentou a primeira morte. Acabamos de passar por uma pandemia em toda a terra. Quantos morreram? Quantos tiveram o corpo retornando para o pó? É a primeira morte. Essa primeira morte é como dormir e esperar a ressurreição dos mortos. Todos ressuscitarão, todos. Quando vier Jesus na sua segunda vinda, todos sairão dos sepulcros, todos. E todos passarão por esse momento que está aqui. Os que têm o nome escrito no livro da vida, que são os filhos de Deus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que não são mais criaturas só, eles ouvirão: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. O vencedor vai ouvir isso. E se alguém não for escrito no livro da vida, vai ter a segunda morte. E o que é a segunda morte? É separação eterna de Deus. O que é morte, então? É separação de Deus. Morte não é um caixão, 7 palmos abaixo do chão, com flores? Não. Quando a Bíblia fala em Adão, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. A morte é perder a glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tem. O homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, tinha a essência de Deus nele, o DNA de Deus. Pelo pecado, perdeu.
A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E morte é separação de Deus. A prova disso é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo deixou o pai, foi viver dissolutamente, fez tudo errado, caiu fundo no pecado. Quando ele volta, se arrepende, o irmão tem ciúme dele, porque ele ganha uma festa. E o pai fala com o irmão ciumento: teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai não fala para o irmão ciumento que teu irmão estava desviado. Não. Fala, o teu irmão estava morto, porque o salário do pecado é a morte. Morte é separação de Deus. Perde o DNA de Deus, perde o link, perde a conexão. Acaba o link com Deus. A pessoa vira só criatura. Respira, come, dorme, viaja, faz negócios, prospera, casa, tem filhos. Mas não tem conexão com Deus. E esses que não têm conexão vão ter que passar por um julgamento. É muito claro aqui. A morte vai entregar todos. Vou repetir: vi os mortos, grandes e pequenos, postos diante do trono. Se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Quem é o morto? Quem está separado de Deus. Quem teve o corpo voltado para o pó, mas morreu em Cristo Jesus, não morreu, porque ele nunca foi separado de Deus, ele foi dormir, só isso. Se ele morreu em Cristo Jesus, ele está dormindo, e na ressurreição dos mortos, ele vai abrir os olhos, e vai ver o plano de Deus para a vida eterna dele. É aquela criança nossa que dorme no sofá da sala, vendo televisão, e a gente pega no colo e põe no quarto. A criança nem percebe que saiu da sala para o quarto. Você tira o sapatinho dela, cobre ela. Quando ela acorda, ela está em outro lugar. Assim será a ressurreição. Nós estamos dormindo quando descascamos e o corpo volta para o pó. Mas acordaremos. E quando acordarmos, se tivermos o nome escrito no livro da vida, porque recebemos Jesus como único Senhor e Salvador. Só tem Ele de Salvador. Porque só Ele pagou com a própria vida para comprar as nossas vidas, para nos tornarmos filhos de Deus. E continua o texto: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, vai ser lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Vamos lá. Deu o mar os mortos que nele estava, versículo 13, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, foram julgados um por um segundo as suas obras. Julgamento para quem não é filho. Haverá um julgamento? Sim, num grande tribunal. Continua agora o 21, capítulo 21. Vi novo céu, nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora é a vida eterna. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. O plano de Deus eterno para o homem é ser pai. Na eternidade, nós filhos e ele pai. O vencedor herdará todas essas coisas. O vencedor
vai estar na posição de filho por toda a eternidade. Agora, o versículo seguinte diz: quem não é vencedor? Que tipo de derrota aconteceu? Que não vai poder estar junto com o Pai por toda a eternidade. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você pode dizer ai, ai, ai? Repete comigo: quem vai para a segunda morte? Quem não vai ser vencedor? Quem não vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo? Quem não quis se tornar filho de Deus? Quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Quem não se alinhou com o céu irrepreensível como luzeiro no meio de uma geração? Quem não se tornou inculpável? Quem não tem o DNA ainda do Pai? Você vai repetir comigo. Diga assim: covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos. Então, o vencedor tem que vencer essas coisas. O vencedor, para poder estar com o Pai por toda a eternidade como filho de Deus, não basta ele um dia haver levantado a mão numa reunião, num culto de uma igreja, e ser levado à frente e escrever o nome dele no livro de membros de uma igreja. O vencedor tem que passar por um processo de limpeza. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo está limpo. Não, não está. Estar em Cristo é o primeiro passo de um processo que nós entramos no lugar de filhos de Deus. Vou repetir: inculpáveis, irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta. Você não é inculpável no primeiro dia. A pastora Adelso falou sobre tirar coisas debaixo do tapete. O CIL que trabalha assim: pecados ocultos, pecados encobertos, sujeiras. Não permitem que o DNA de Deus prospere em nós. O homem pecou, portanto teve como salário de pecado a morte, portanto perdeu o DNA de Deus. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E a glória de Deus é a essência de Deus em nós, é a natureza de Deus em nós. Queridos, então o dia que eu levantei a mão e fui à frente, grande emoção, alegria pura, eu já não me tornei nova criatura? Não, você entrou por um processo, você achou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho não é sinônimo de verdade e nem sinônimo de vida. Caminho é sinônimo de viela, de estrada, de rua. Um novo e vivo caminho começa. Mas então quem está em Cristo não está limpo? Não! Quem está em Cristo pode ser limpo. É por isso que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Estar em Cristo pode trazer a verdade que limpa pela palavra. Quando continua o texto, está em João 15, ele diz: vós sois limpos pela palavra. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim. Meu Pai limpa. Limpa para quê? Para que produza frutos. E que frutos são esses? São frutos de arrependimento. É mudança de vida. Como é que é fruto de arrependimento? Está escrito. O que é ser nova criatura e produzir fruto de arrependimento? Sabe onde está escrito? Efésios
Carta aos Efésios, capítulo 4, diz assim, versículo 22 em diante: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Agora ele vai dizer o que é. O que é esse fruto da limpeza? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo fica triste? Fica. Não entristeçais. Então viva de um jeito que você fere o coração de Deus e entristece o Espírito Santo. Se você se diz filho de Deus, tem que manifestar isso ao mundo. Há uma ardente expectação de todo o universo de reconhecer os filhos de Deus, e os filhos de Deus são reconhecidos pelo fruto. É pelo fruto que ele manifesta.